Gente, tudo bem? Bom dia, mulheres em construção. Como é que vocês estão? Espero que todas estejam muito bem, em nome de Jesus. Espero que tenham passado esse comecinho dessa semana com muita graça, com muita paz, com muita união entre as pessoas a qual você gosta. E espero de verdade que hoje, com esse conteúdo, você cresça, assim como eu, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento e hoje em poder. Hoje o tema que eu trouxe, eu coloquei aqui no grupo e coloquei também nas minhas redes sociais, falando sobre o poder da oração. Gente, o que a oração pode fazer por nós? O quão profundo é nós termos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder aprender. A oração, ela tem um poder para quê, gente? Ela tem um poder para acalentar, para encorajar, para se autoconhecer, para apaziguar qualquer situação, para despertar, libertar, perdoar, fortalecer, e a oração, ela traz milagres. Eu quero meditar aqui contigo em duas passagens. Primeiro, Salmo 107, versículo 28, que diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Na sua aflição clamaram ao Senhor. Gente, é fácil a gente descobrir, é fácil a gente ver, perceber, vamos dizer assim, quem tem uma vida de oração e quem não tem uma vida de oração. Sim, missionária, sim. Por quê? Entendo o que eu estou dizendo. Não é que nós vamos ficar procurando quem tem uma vida de oração e quem não tem. É fácil nós identificarmos para nós mesmos quem é de fato que tem uma vida de oração. Será que nós estamos com essa vida realmente no altar? Será que a gente tem orado, a gente tem buscado? Para muitas pessoas, as pessoas dizem assim para mim: missionária, eu falo com Deus, eu agradeço a Deus, eu chego na minha casa, eu agradeço, quando eu vou dormir eu agradeço. Só que eu quero que vocês, mulheres, assim como eu, a gente possa entender que há uma diferença de agradecer e orar. Há uma diferença de agradecer e clamar. Gente, essa oração de gratidão, isso a gente tem que fazer constantemente. Até mesmo quando a gente está no meio da rua, quando a gente está em casa, a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para os nossos parentes, para o nosso esposo, para nossa mãe, para as pessoas que a gente gosta. Essa é uma oração de gratidão. Senhor, obrigada pela vida da minha filha, obrigada pela saúde da minha mãe, obrigada pela vida dos meus amigos, dos meus pastores. Essa é uma oração de gratidão, gente. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida de oração, de clamor, para que Deus de fato venha despertar, acalentar, encorajar, para que a gente faça esse autoconhecimento, apaziguar, fortalecer e perdoar. Sabe? Eu escuto muitas pessoas dizer assim para mim: missionária, eu oro, eu tenho uma vida de oração, eu tô sempre buscando, eu tô sempre no culto. Tá. Mas no seu dia a dia, como é que você tem lidado com as situações? Você tem perdoado pouco? Você tem se estressado muito fácil? Você tem brigado muito fácil? Você tem se entristecido muito fácil? Você tem questionado muito fácil? Você tem desistido muito fácil? Isso significa que nós estamos tendo uma vida rasa de oração. Sabe por quê? Não é que nós não podemos, gente, estar triste, tem dia que a gente não tá bem, nós somos seres humanos, mas é o que eu sempre costumo dizer quando eu vou ministrar: o que não pode é uma situação se prolongar por meses, por dias. Um dia ou outro triste, um dia ou outro chateada, gente, isso é normal, nós somos seres humanos, mas quando isso toma uma proporção um pouco maior, a gente tem que ficar com sinal de alerta, tem que ter um despertamento. Significa que nós estamos tendo uma vida rasa de oração, significa que nós não estamos entrando no nosso secreto e falando com Deus.
Gente, o poder da oração é algo incrível. Eu já tive muitas experiências na minha vida em oração, em jejum, em propósito, quando eu subia monte, quando eu falava com Deus. Eu já tive muitas respostas do Senhor através da oração. Porque você já parou para analisar por que o inimigo o tempo inteiro tá tentando nos desanimar pra gente não orar, pra gente não buscar a face de Deus? Como é difícil a gente acordar de madrugada para orar. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar, porque isso já aconteceu na minha vida. Gente, dá uma canseira tão grande, mas quando é pra gente assistir um filme, assistir uma coisa que a gente gosta, que isso é normal, tá, gente? A gente pode também, mas a gente não tem esse sono. Já parou pra analisar o porquê disso? Porque o inimigo não quer que você entre na guerra. Ele vai fazer de tudo para que eu e você não entre na guerra, para que a gente realmente não se coloque de pé em oração, para que de fato as coisas comecem a acontecer na nossa vida, na vida dos nossos. Gente, a palavra está sendo muito clara aqui, dizendo que em Salmo 107, versículo 28. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Gente, quando nós estamos atribuladas, quando nós estamos entristecidas, quando nós estamos numa situação que somente um milagre, nós temos que clamar ao Senhor. O Senhor tem todo o poder de nos livrar de qualquer situação. Missionária, meu esposo está só pela graça do Senhor. Você vai orar. Missionária, meus filhos estão só pela graça do Senhor. Você vai orar. Missionária, o inimigo tem levantado um monte de mulher para ficar em cima do meu marido. Você vai orar e vai clamar ao Senhor. Porque, gente, a nossa luta não é contra a carne. Isso Deus tem falado muito comigo diariamente. A nossa luta não é contra a carne. Então não é na força do nosso braço. A palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu já tive tanta resposta, gente. Quando aconteceu alguma situação na minha vida e aparentemente as pessoas até riam. Falavam, nossa, ela é boba mesmo, vai deixar passar. E eu deixava passar. Aí no mundo tem um ditado que nós não podemos deixar passar nada. Mas eu digo pra você que quando nós não deixamos passar, Deus ele não toma a frente das coisas. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele traz a resposta. E eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu entrei no meu secreto, só eu e Deus sabia o que estava acontecendo. E do céu veio o poder. Do céu veio resposta. E vou te falar, existem casos, gente, que quando nós entramos na brecha mesmo de oração, de clamor, Deus ele envia a resposta no mesmo dia. Missionário, isso acontece? Acontece, eu sou prova viva disso. Só que isso é uma batalha. Se nós pudéssemos enxergar no reino espiritual a luta que tem sido pra mim e pra você, pra gente parar, você não tem noção. Você não tem noção. Mas o Senhor, ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que ele nem permite que nós possamos enxergar o reino espiritual. Para algumas pessoas, sim, Deus mostra, mas nem para todo mundo Deus vai mostrar. Sabe por quê? Porque vai chocar a gente. A gente vai ficar ao mesmo tempo com receio, ou medo seria essa palavra, e vai falar, meu Deus, é muito maior do que eu posso imaginar. Mas quando nós entramos no propósito de oração, gente, a oração ela tem poder exatamente para fazer tudo isso que eu disse aqui. A oração ela traz milagre, a oração ela arrebenta com portas, a oração ela destrói laços do inimigo, a oração ela faz o Senhor se virar para você. Tem noção? Por isso que o inimigo está o tempo inteiro tentando minar a minha e a sua força para nós não clamarmos. Vou te dar um exemplo. É difícil a gente começar a orar, mas quando a gente começa a orar, parece que vem um fogo, uma coisa assim, que muitas pessoas não entendem. Mas, meu Deus, por que esses crentes estão nesse poder? Sabe o que é isso? É o poder da oração. Gente, a oração, ela quebra muralhas. E eu volto a falar, e eu sempre vou falar sobre esse filme, O Quarto de Guerra, porque é um filme que eu assisto, e Deus sempre me ensina algo. Tem uma cena que eu acho, assim, impressionante, que o marido daquela mulher, ele vai trair ela. Ele tá numa situação ali, ele tá num restaurante, para algumas pessoas que já assistiu, para quem não assistiu, eu convido a assistir, e ali o marido dela tá já tentando se relacionar com outra mulher. Quando ela tem um despertamento e vai pro quarto dela, vai pro particular, e ela começa a clamar, e o que ela fala é assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ela repete, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E naquele mesmo momento, o esposo dela começa a passar mal e não fica naquele ambiente. Ela tem um poder, a oração tem um poder, gente, incrível, incrível. Se eu e você entrarmos no nosso
quarto, fizermos o correto, Senhor, sabe, é da tua vontade, Deus, olha, eu vou estar orando pelo meu filho, eu vou estar orando pelo meu esposo, eu vou estar orando por essa causa, eu vou estar orando por essa porta de emprego, eu vou estar orando por essa pessoa que está enferma. Gente, Deus tem o poder de enviar os teus anjos e fazer um grande mover. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, e depois a gente já vai entrar aqui para finalizar, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Mateus 7, versículo 7 diz assim: a persistência na oração é o título. Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus está falando que se eu e você clamarmos, se nós batermos, a porta vai ser aberta, se nós pedirmos, o Senhor Ele vai nos dar. Eu anotei aqui quais são as consequências de orar positivas e as consequências de não orar negativa. As consequências de orar positiva. Quando nós oramos, nós temos comunhão e assim não tomamos decisões precipitadas, evitando maiores sofrimentos. Quando a gente ora, a gente sente paz. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza, e comigo inúmeras vezes. Sabe quando aquele dia que a gente tá numa tribulação terrível, parece que parece que tá uma nuvem negra sobre a nossa vida, parece que é uma inveja sobre a nossa vida. A gente vai pro nosso cantinho ali, seja no seu trabalho, na sua casa, enfim, e você fala com Deus, você começa a clamar ali. Parece que é instantâneo, parece que aquela nuvem negra sai, parece que Deus envia os anjos, e é exatamente isso que acontece. Por isso que o inimigo não quer deixar eu e você orar. Essas são as consequências de orar positiva. Nós não tomamos decisões precipitadas, nós não tomamos situações que não são para ser tomadas, evitando sofrimentos futuros. Quando a gente realmente busca a presença de Deus, entende exatamente o que Deus está falando conosco, porque quando a gente ora, a gente fica sensível para ouvir Deus e não toma atitudes que não são de Deus. A gente vai evitar coisas muito maiores. Às vezes vai ter pessoas que vão ouvir essa mensagem que está vivendo uma situação difícil. Por quê? Porque outrora você não ouviu Deus, você não orou, você não clamou e você tomou decisões. Porém, Deus está te dando a oportunidade agora, nesse vídeo, de você fazer diferente, de você começar diferente, em nome de Jesus. E a palavra aqui diz também, quais são as consequências, o que eu escrevi aqui, perdão. Quais são as consequências de não orar? Quais são as consequências? Quando nós não oramos, nós ficamos distante de Deus, sem ouvir os seus conselhos e sem sentir a sua presença, consequentemente fracos e com dificuldade de enfrentarmos o nosso dia a dia. Eu disse aqui, agora há pouco, que é fácil saber quem tem uma vida de oração e quem não tem. Gente, é nítido. Quem não tem uma vida de oração, essa pessoa está o tempo inteiro brigando, ela está o tempo inteiro não perdoando, ela está o tempo inteiro murmurando, ela tá o tempo reclamando, ela tá o tempo inteiro, não tem palavras positivas na mente, na boca. Essa é uma pessoa que não tem uma vida de oração. Você vai perguntar alguma coisa pra ela, tá tudo ruim, nada tá bom. Precisa de oração para mudar esses pensamentos. E é fácil você saber quem tem uma vida de oração. A pessoa tá falando o tempo inteiro de amor, a pessoa quer vidas e vidas para Jesus, a pessoa ainda que tá numa situação difícil vai melhorar em nome de Jesus. É como a palavra de Deus nos diz, a boca fala que o coração tá cheio. Gente, isso é verdade. Ah não, missionário, eu tenho uma vida de oração, mas eu não levo desaforo para casa. Você não tem uma vida de oração. Missionário, eu tenho uma vida de oração, mas eu guardo raiva. Você não tem uma vida de oração. Missionário, eu tenho uma vida de oração, mas eu olho pro marido dos outros. Você não tem uma vida de oração. Missionária, eu tenho uma vida de oração, mas é assim, comigo é assim. Não, você não tem uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração pensa 10 vezes antes de fazer qualquer situação para prejudicar o outro. Ela tem paz. Ainda que ela esteja passando uma situação difícil, ela tem paz. Ela pensa no que ela vai falar para não magoar os outros. Essa é ter uma vida de oração. Qual é o poder da oração? O que Deus quer nos ensinar? A ter uma vida de oração, a ter intimidade com o Senhor, a viver o sobrenatural, a orar de manhã e as coisas acontecerem à noite, a entrar no secreto e Deus enviar os anjos.
a fazer coisas de manhã e o Senhor trazer resposta, usar pessoas no meio da rua para falar contigo, usar um profeta, uma profetisa, trazer uma cura, abrir uma porta de emprego, abrir portas onde não tem portas, trazer milagres e mais milagres. É isso que é ter uma vida de oração, e o Senhor quer nos ensinar a guerrear com as armas certas para ter vida de oração. Eu quero te dizer nesta manhã, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, se tu tiver uma vida de oração, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai orar de manhã e o Senhor vai trazer a resposta à noite. E eu digo isso com muita autoridade. Esses dias eu pedi algo para Deus e Deus abençoou a minha vida. E assim será na tua. Em nome de Jesus. Que nesta manhã você entenda, quer nos ensinar como ter intimidade com Ele através da oração. Deus quer levantar mulheres guerreiras, e você é uma delas. Que você nesta manhã possa compartilhar esse conteúdo com outras mulheres, seja canal de bênção na vida de outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem. Eu quero dizer para você que ainda esta semana nós teremos um vídeo falando sobre como administrar o nosso casamento, como não criar muros para que eu e você não fique distante do nosso cônjuge, fazendo com que nós não desfrutamos do melhor de Deus no nosso casamento. Nós vamos aprender a perdoar de fato. Nós vamos aprender a cuidar de fato. E não criar muros impedindo a nossa vitória no nosso relacionamento conjugal. Amém? Que você tenha uma manhã abençoada. Que você entenda o que Deus quer falar contigo através desse vídeo. E que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.